Fala pessoal, tudo bem? Professor Marcelo de Química na área, passando aqui para fazer a revisão de Química da segunda fase da Unicamp, tá? Essa revisão será dividida em duas partes. Então essa aqui é a parte 1 da revisão, logo em breve teremos a parte 2, ok? Antes de começar o vídeo, peço para vocês que não são inscritos no canal, se inscrevam, curte e compartilhe o vídeo para que esse conteúdo chegue no maior número de pessoas possível, né? Que busca esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. Beleza? Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, antes de começar a resolver os exemplos e as questões para ter uma ideia de como é a prova da Unicamp segunda fase, algumas observações para serem feitas da prova. As últimas provas têm sido pouco conteudistas, tá? Então, você tem um total ali de 6 questões de Química, você vai ter ali mais ou menos 2 questões com conteúdo, e as outras 4 são mais interpretação de texto, interpretação de tabelas e gráficos. Então, basicamente, a resposta sua está no texto que você vai interpretar, certo? Então, essa é a primeira observação. Basicamente, a resposta fica no texto, no gráfico ou na tabela, ok? A segunda observação a ser feita é na resposta, pessoal. Então, vai contar ponto a sua organização do texto na resposta, ok? Então, respostas simples, curtas e objetivas, né? Principalmente na parte de exatas. E, para finalizar, a ideia da prova da Unicamp segunda fase é você pontuar na prova o máximo possível. Então, nossa ideia não é gabaritar a prova, e sim pontuar o máximo possível nos itens A e B da prova, ok? Para você ter uma noção de como tem sido a prova da Unicamp, eu trouxe essa questão 20 da Unicamp 2020, para você ter uma ideia de como tem sido a maior parte da prova da Unicamp nos últimos anos. Então repara que você tem um texto que tem algumas informações úteis que eu vou grifar com vocês. Logo abaixo do texto tem 2 figuras aí que são basicamente gráficos de barra, e a pergunta letra A. Considerando-se as informações dadas, manchas de que grupos de substâncias poderiam ser mais facilmente removidas com o uso do sabão multienzimático em comparação com o sabão convencional. Aqui no texto ele fala sobre o estudo de um sabão aqui, ó, tá vendo? Convencional, que contém apenas protease, com outro sabão, que foi substituído 10% do surfactante por 1% de uma mistura multienzimática que tem protease, lipase e amilase. Então, a comparação a ser feita é basicamente o sabão convencional com apenas protease com outro sabão que tem, além da protease, lipases e amilases. Então, letra A, pessoal. Se você pega um sabão que tem só protease e troca por um sabão com, além de protease, lipase e amilase, então olha só, você vai ter ali lipase e amilase, você, além de limpar, remover as proteínas, você, quando adiciona ali a lipase, você remover quem, pessoal? As gorduras, os lipídios. E quando você coloca as amilases, a finalidade é remover o quê? Os carboidratos. Então, olha só. Quais grupos de substâncias poderiam ser facilmente removidos? Resposta. Os grupos de substâncias facilmente removidos serão os lipídios ou gorduras e os carboidratos, com esse sabão multienzimático. Continua a pergunta. Cite os grupos, e para cada grupo dê um exemplo de material que causa essas manchas. Então, os grupos já foram citados, certo? Lipídios, gorduras ou os carboidratos. E dê exemplo de material que causa essas manchas. Pessoal, uma mancha causada por lipídios e gorduras. Onde tem bastante lipídios e gorduras? Você pode citar aqui como exemplo carnes, Carnes, ou uma pizza, tem bastante lipídio e bastante gordura. E no caso dos carboidratos, você pode colocar qualquer tipo de doce, que é rico em carboidratos. Aí você pode citar uma torta, um pedaço de torta, ou um pedaço de bolo de chocolate, e assim por diante. Então, o item A, respondendo, seria isso,
O item B agora. Do ponto de vista ambiental, qual seria a principal vantagem do uso do sabão multienzimático em comparação com o sabão convencional? Justifique sua resposta levando em conta os dados apresentados na figura 1 e 2. Então, antes de responder, vamos interpretar a figura 1 e a figura 2. Pessoal, figura número 1. Olha só, o que a figura 1 mostra pra gente? Desempenho de lavagem. A barra escura é o sabão convencional. A barra cinza é o sabão multienzimático. Então você entende que tanto a 15 graus quanto a 30 graus, o sabão multienzimático tem uma eficiência melhor, tem um desempenho de lavagem melhor, tanto a 15 quanto a 30. Essa é a figura 1. Na figura 2, se você voltar aqui no texto e ler comigo, olha só, a figura 2 resume a diferença entre os dois tipos de sabão quanto ao impacto ambiental. Então você tem a parte da enzima. Se você tira 10% de sabão convencional e coloca 1% de enzimas, tem um efeito positivo na produção de CO2. Você produz mais CO2. Se você tira esses 10%, né, de sabão convencional e coloca 1% de enzima, você tem um efeito negativo na parte do surfactante. Então você tem um efeito negativo, você produz menos CO2. Mas olha só, olha o tamanho da barra, né, cinza na parte da temperatura. Se você lavar a 15, o efeito na produção de CO2 é negativo de menos 300. Ou seja, lavando a 15, você produz menos CO2 do que a 30 graus. Certo? Essa é a interpretação da figura 2. Então, olha a pergunta, do ponto de vista ambiental, qual será a principal vantagem? A principal vantagem está resumida na maior barra negativa, que é a barra da temperatura. Aí você vai voltar aqui na figura 1 e fazer a seguinte análise. Então você tem aqui 15 graus e 30 graus, certo? Olha só, o sabão multienzimático, ele tem um desempenho de lavagem igual a um sabão convencional a 30. Então, o que é preferível? Você lavar a 15 com um sabão multienzimático, que tem o mesmo desempenho que um convencional a 30. Então, do ponto de vista ambiental, qual seria a principal vantagem do uso do sabão multienzimático? Você pode usar ele a 15 graus Celsius, que ele vai ter o mesmo efeito de um sabão convencional a 30. Então, a resposta desse item B é essa. Você poder usar o sabão multienzimático a 15 graus, que ele tem o mesmo efeito de um sabão convencional a 30. Agora, um conteúdo super importante de química para a segunda fase da Unicamp é o que está na sua tela. Princípio de Le Chatelier. Esse assunto está dentro de equilíbrio químico, né? Na parte de deslocamento de equilíbrio químico. Tem uma reação química, ela está em equilíbrio químico, por algum motivo você perturba ela, certo? Ela sai do equilíbrio, depois de algum tempo ela volta para o equilíbrio. Para o mesmo equilíbrio de antes? Não, para uma nova situação de equilíbrio. Aí, Marcelo, mas o que é esse perturbar a reação? Então, esse perturbar, existe algumas maneiras de perturbar. Então, aí você vai ter o seguinte. A primeira maneira de estar perturbando a sua reação, você pode mexer na concentração tanto de reagente quanto na concentração dos produtos. A segunda maneira de perturbar a reação, você pode mexer na sua temperatura da reação. Terceiro tipo de perturbação possível é a pressão total do sistema. Então, existem três maneiras diferentes de você estar perturbando a reação ou, né, deslocando o equilíbrio ou para a direita ou para a esquerda. Quais são as maneiras? Mexendo, número 1, concentração de reagentes e produtos. Número 2, na temperatura da sua reação. Ou número 3, na pressão total do sistema. Lembrando que pressão total só vai ser válido caso seus compostos, né, forem gasosos. Ok? E lembrando vocês que, pegadinha da prova, né? Catalisador não desloca equilíbrio nem para a direita nem para a esquerda, ok? Então, esse é um resumo, né, de princípio de Le Chatelier. E aí eu trouxe esse exemplo para vocês para discutir, né? Você tem um composto no dente, a hidroxiapatita, e você adora beber refrigerante. Repare que a equação tem equilíbrio, né?
E os produtos da reação é o cálcio 2+, o fosfato 3- e a hidroxila negativa, ok? E você está bebendo refrigerante. Todo mundo sabe que refrigerante, né, ele tem um conteúdo ácido, ou seja, o que vai acontecer? Lá no refrigerante, você vai ter o conteúdo ácido do H+, certo? O que acontece com o H+? Ele está em busca, né, do H-, porque todo ácido adora uma base, então esse H+ está presente no refrigerante, ele entra em contato aqui com a hidroxila, né, que está na reação de equilíbrio, e quando você tem esse H+ entrando em contato com a hidroxila, você vai ter a produção de água. É isso que acontece. Ou seja, a hidroxila ou a concentração de OH-, ela vai cair. Por quê? Ela vai reagir com H+, para formar água, certo? Então ela vai sumindo para formar água. A concentração vai caindo para formar água. Ou seja, temos uma reação em equilíbrio, nós estamos perturbando ela de qual maneira? Mexendo na concentração de um dos participantes, que no caso aqui é o produto hidroxila, certo? Por que eu estou mexendo nela? Porque o H+ do refrigerante vai reagir com o H-, fazendo com que a concentração caia. E aí você sabe então que, olha só, a concentração está caindo de hidroxila, aí você vai deslocar o equilíbrio. E a pergunta é se você desloca para a direita ou para a esquerda. Nesse caso aqui, quando a concentração cai, o equilíbrio desloca para o lado direito da sua reação, ou seja, vai formar mais produto para compensar essa perda aí de hidroxila, ok? Então esse é um assunto, né, importante para você que vai prestar a prova aí da Unicamp, segunda fase, tá? Esse aqui é um exemplo, agora eu vou te mostrar a questão da Unicamp que cobrou isso de vocês aí na segunda fase. Agora que você, né, entendeu, né, princípio de Le Chatelier ou lembrou do princípio de Le Chatelier, a gente vai resolver a questão da prova da Unicamp 2020, ali a questão 17, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, primeiro detalhe aqui, ó, vamos lá. Você vai ter compostos orgânicos, certo? Então o mais justo seria aqui você vir e marcar as funções orgânicas que você observa, ok? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui, ó, grifando com vocês, você tem marcado aí, pessoal, um ácido carboxílico, ok? Aqui você tem um éster. Aqui você tem um fenol. Aqui uma amida, certo? Aqui também tem amidas, né? Tanto em cima quanto embaixo. E aqui aminas, ok? Então, primeira coisa era reconhecer, né, reconhecimento dessas funções orgânicas todas nos compostos ABC. Então, se você lembrar, então tem compostos aí no meio que são ácidos. Por exemplo, o composto A tem ácido carboxílico e o B tem fenol, que é ácido. Então, primeira coisa, na química orgânica, quem é ácido? O ácido carboxílico e os fenóis. Se o ácido e o fenol têm caráter ácido, significa que eles liberam o quê? H+, certo? E ali no meio você tem bicarbonato de sódio, certo? Que é NaHCO3. Então, o H+, ele vem dos ácidos. Quem são os ácidos? O ácido carboxílico do composto A e o fenol do composto B, que eu vou deixar marcado para vocês aqui, para vocês não esquecerem. Então aqui tem o ácido carboxílico e tem o fenol. Esses dois grupos têm caráter ácido, então liberam H+ para o meio. E o bicarbonato de sódio, ele tem caráter básico. Então os dois vão reagir, porque ácido reage com base. Então, quando isso acontecer, quando essa reação acontecer, esse H+ vai entrar em contato com o HCO3-. Então vai ser assim, ó. O H+ vai entrar em contato com HCO3-. E disso aqui vai formar o quê? H2CO3, que todo mundo sabe que é um composto instável, então na verdade vai acabar formando água mais CO2. E o Na+ que sobrou, certo? Então olha a pergunta da letra A. Considerando a composição do comprimido, o que deve acontecer quando ele for colocado em água? Você vai observar essa reação e nessa reação tem a liberação de CO2, que é um gás. Então você vai ter o quê? Efervescência.
você vai observar efervescência por conta do CO2 que vai ser liberado. Então, considerando a composição do comprimido, o que deve acontecer quando ele for colocado em água? Ele vai dissolver, vai liberar H+, vai reagir com bicarbonato e vai liberar CO2, essa efervescência. Descreva o que está sendo observado, a efervescência. E apresente uma equação química. A equação química está na sua tela, pessoal. É a reação do H+, que foi liberado dos grupos ácidos. Quem são esses grupos ácidos? O ácido carboxílico do composto A e o fenol do composto B, para a formação de água e CO2. Ok? Então tá feito nosso item A. Agora o item B. Levando em conta a estrutura desses princípios ativos, ABC, a solubilidade de qual deles sofrerá maior influência na presença de bicarbonato de sódio. Então olha só, repare pessoal, bicarbonato de sódio, o bicarbonato na verdade, é o HCO3-, que vai entrar em contato com água. Então esse hidrogênio da água vai para o bicarbonato. Vai formar quem, pessoal? H2CO3. Então, o hidrogênio foi para o bicarbonato, formou H2CO3, que você sabe que é instável, forma água mais quem? Mais CO2. Então, sobrou quem aqui? Hidroxila negativa. O que você está fazendo, Marcelo? Estou provando para vocês que o bicarbonato tem caráter o quê? Básico. Por conta de quem? Dessa hidroxila. Se libera OH-, tem caráter básico. Então, o bicarbonato tem caráter básico. Ele está em procura de quem? Do cara que tem caráter ácido. Quem é o cara? Ou é o A ou é o B. Resposta: o A. Por quê? Ácidos carboxílicos têm caráter ácido maior que os fenóis. Por isso que é o composto A no item B. Então, qual deles? O composto A. Por quê? O bicarbonato tem caráter básico, indo em busca do mais ácido. Quem que é o mais ácido? O composto A. Beleza? Aí eu já fiz com vocês aqui o composto A. O que eu vou fazer agora? Eu vou duplicar ele. Esse composto A, eu sei que ele é ácido, então eu lembro que ácido libera H+. Então esse H aqui do grupo ácido vai ser liberado. Então eu venho aqui, apago esse hidrogênio, porque vai ser liberado. Então libera H+, mais H+, certo? E aqui fica negativo, certo? Então você tem aqui embaixo o bicarbonato básico, composto A ácido, e olha só o que vai acontecer. Essa hidroxila entra em contato com H+. Está tudo junto e misturado, né? Em solução. Então você tem H+ em contato com a hidroxila para formar quem, pessoal? Água. O que acontece com esse H+? A concentração desse H+ vai sumindo. Por quê? Porque forma água. Então a concentração vai diminuir, certo? Então se esse cara aqui diminui, equilíbrio desloca para a direita. Ou seja, prevalece a estrutura negativa. Então olha só, justifique sua resposta tendo em vista as possíveis modificações. Então, quando desloca para a direita, que forma o ânion negativo, é uma modificação, porque liberou H+ e formou o ânion negativo, certo? E esse ânion negativo vai interagir muito mais fortemente com a água, de uma maneira chamada por íon dipolo, certo? E assim você responde, então, o item B. Levando em conta a estrutura desses princípios ativos, a solubilidade de qual deles sofre maior influência? O composto A. Por quê? Ele é o composto mais ácido, né? Comparando ácido carboxílico e fenol, ele é o composto mais ácido. E justifique sua resposta tendo em vista as possíveis modificações. Aí você usou o quê? O princípio de Le Chatelier para responder. O bicarbonato em meio básico libera OH-, o composto azul libera H+, então o equilíbrio da equação azul desloca para a direita. Ocorre produção da parte negativa, do ânion negativo. Esse ânion negativo interage muito mais fortemente com a água, ou seja, vai dissolver muito mais na água dessa maneira. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a primeira parte da revisão. Logo em breve teremos a parte 2. Se você chegou até aqui, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, para que alcance o maior número de pessoas possível, tá? Um abraço a todos e até a próxima.